Olá a todos e todas vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem. Nós estamos aqui no nosso primeiro webinário internacional de numismática antiga. Eu sou a professora Cristina Agostini e hoje recebo a professora Gisele Oliveira Aires Barbosa. A Gisele é doutora em História, atua também como tutora pedagógica presencial no curso de licenciatura em História da Unirio, na modalidade semipresencial do Polo Piraí, é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Referência da Antiguidade do Medievo, o NERO, da Unirio, e do Grupo de Pesquisa sobre Numismática Antiga da USP, e sócia correspondente do Instituto Histórico Geográfico de Vassouras. É graduada em História e mestre em História Antiga e Medieval. Possui uma experiência docente exemplar nas áreas de História Antiga, Medieval, Teoria, Metodologia de Ensino e História. E realiza pesquisas relacionadas a temas ligados à Antiguidade Clássica, em especial cultura, religião política e iconografia numismática na República Romana, e é precisamente sobre a questão presente da numismática que ela hoje vem nos trazer os seus conhecimentos, né? A professora, então, Gisele, traz para a gente uma apresentação cujo título é Memória e Poder na Roma Republicana, pesquisando através das moedas da coleção de numismática do Museu Histórico Nacional. Professora, é com muito prazer, então, que esse webinário internacional de numismática antiga te recebe. Olá a todos, obrigada, Cristina, pela sua apresentação, pelas suas palavras generosas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, de estar aqui falando com vocês, o convite para participar desse primeiro webinário internacional de estudos numismáticos de antiguidade. E estar aqui, para mim, me traz muita alegria, não só pela oportunidade de compartilhar com vocês a minha experiência de pesquisa, mas também porque, durante a elaboração dessa fala, eu pude reviver um período muito especial da minha trajetória acadêmica, porque eu pesquisei no acervo de moedas antigas do Museu Histórico Nacional durante o meu doutorado, durante a realização da pesquisa para a elaboração da minha tese de doutorado. E foi um período muito agradável, eu guardo recordações muito, muito agradáveis dessa fase. E enquanto eu estava elaborando essa apresentação, eu pude, de certa forma, revisitar essa época tão especial, e já vão alguns anos, mas foi uma época muito especial da minha vida. E aí, tentando ser didática nessa apresentação e tentando também aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo, eu dividi a apresentação em 3 momentos. Inicialmente, eu vou falar sobre como eu cheguei à coleção de moedas republicanas romanas do Museu Histórico Nacional. Depois, eu vou tentar falar um pouquinho sobre como foi o meu trabalho com as peças, para, ao final, apresentar algumas considerações sobre o que eu penso ser particularmente relevante sobre esse tema. Bom, então, vamos lá. Eu sou graduada em História, como a Cristina falou na apresentação, mestre em História Antiga e Medieval, e a minha área de interesse, desde a graduação, sempre foi História Antiga, mais especificamente República Romana. E dentro da República Romana, sempre me atraiu o estudo da distribuição do poder no espaço público da cidade, em especial antes da crise do sistema republicano, quando, em tese, as instituições funcionavam regularmente. Igualmente, eu tinha interesse em estudar o estudo dessas relações de poder fora das instituições oficiais da República, no dia a dia. Sendo assim, eu tinha vontade, eu desejava trabalhar com esse tema no doutorado.
E aí, conversando com a professora Cláudia Beltrão, da Unirio, que é grande especialista nos temas de república e de religião romana, e que futuramente viria a ser a minha orientadora, eu conversei com ela sobre o tipo de documentação que eu poderia utilizar para acessar esse tema, visando a construção de um futuro projeto de pesquisa. E a professora Cláudia me deu algumas sugestões. Uma das sugestões que ela me deu foi que eu visitasse uma exposição permanente que então estava aberta ao público no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. E nessa exposição estavam expostos, abertos à visitação, vários exemplares de moedas romanas emitidas durante a República. Isso ocorreu em julho de 2012. E essa exposição, o título dela era As Moedas Contam a História. Essa exposição ela não está mais aberta à visitação. Ela já foi desfeita, né, desmontada. Era uma exposição bem extensa, né? Tinham moedas de várias épocas, até os dias atuais, e havia uma seção de moedas antigas, moedas romanas, e em meias moedas romanas, cerca de 30 moedas republicanas. E quando eu vi essas peças, né, vi a variedade de tipos e a riqueza da iconografia, eu me apaixonei de imediato pela documentação e enxerguei nela um grande potencial de pesquisa. Tanto que hoje, 4 anos depois de defendida a tese, quase tudo que eu faço dentro de história romana, dentro de pesquisa em história romana, continua envolvendo moedas e análise de imagens em moedas. Aí cabe um pequeno parênteses. Na ocasião, não se sabia com exatidão quantas e quais eram as moedas republicanas da coleção de numismática do Museu Histórico Nacional, pois a catalogação existente ela era bastante antiga e precária. Nessa exposição, né, que eu citei, como eu falei, estavam expostas pouco mais de 30 moedas, mas havia outras tantas na reserva técnica. Alguns anos mais tarde, em 2016, foi publicado um catálogo, o Silogiomorum Romanorum, organizado pela professora Marici Martins Magalhães, que após uma revisão nas peças, ela fez uma nova catalogação e chegou à identificação de 881 tipos republicanos. Mas, porém, como eu desenvolvi a pesquisa e escrevi a tese antes disso, eu tive que criar, para poder trabalhar, uma organização própria, porque eu precisava de uma análise mais detalhada das peças antes que eu pudesse utilizá-las como fontes históricas. Então, eu fui elaborando uma classificação a partir dos exemplares expostos, do confronto entre as informações dos inventários do museu, existiam 2 inventários no museu, e, conforme a necessidade, observando as moedas que se encontravam na reserva técnica. A identificação das peças ela foi efetuada basicamente com o auxílio de dois catálogos. O do Crawford, que é um clássico em moedas romanas republicanas, o Roman Republican Coinage, de 1974, e a obra do Sear, do David Sear, Roman Coins and Their Values. Nesse processo, eu devo destacar que o apoio e a acolhida da responsável pelo setor de numismática do museu, a Paula Aranha, foi fundamental. Eu perdi a conta das vezes em que eu acionei a Paula pelas mais variadas razões e sempre fui prontamente atendida. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu não me canso de agradecer a ela, vou continuar agradecendo pelo resto da vida e acho que nunca vai ser suficiente. Bom, face ao grande número de moedas que eu acabei localizando no acervo do museu, bem maior do que eu imaginava no início, foi necessário fazer um recorte temporal dentro do próprio período republicano. Porque, de início, eu imaginava trabalhar com as moedas republicanas do Museu Histórico Nacional, ponto. Depois, diante da quantidade, né,
Eu falei agora mesmo que foram identificadas posteriormente 881 moedas. Eu acabei tendo que estabelecer balizas temporais, que foram os anos de 139 e 83 a.C. 139, porque é o período em que há uma mudança no padrão de cunhagem romana, em que essas moedas começam a ser cunhadas cada vez mais, fazendo referência aos antepassados dos familiares dos magistrados responsáveis pela emissão, e 83, quando ocorre novamente uma mudança no padrão das emissões, quando começam a aparecer símbolos que já anunciam a cunhagem imperial. Então, eu estabeleci esse recorte temporal e, a partir daí, a minha pesquisa trabalhou com essas duas balizas. Dentro desse recorte temporal, foram identificadas 159 tipos e variações entre moedas de prata e de bronze, não de ouro. Tipos e variações porque, às vezes, você tem uma moeda que tem a mesma efígie, a mesma divindade, a mesma cena no reverso, e tem um pequeno detalhe que diferencia um exemplar de outro. Às vezes uma letra, às vezes um número, às vezes um pequeno símbolo. Então, isso é considerado uma variação de um mesmo tipo. Então, esse 159, esse número que eu estabeleci, considerava os tipos principais e as variações. Para cada tipo monetário, foi elaborada uma ficha numerada, contendo imagem, tipo, datação, o monetário responsável e a gens, quer dizer, a família a que ele pertencia, o material, bronze ou prata, o que tinha no anverso, o que tinha no reverso, as referências bibliográficas que eu utilizei, um breve comentário, uma breve interpretação da iconografia, a localização da peça com o número de tombamento no museu e a procedência da imagem que eu utilizei, uma vez que o acervo do museu ele não era e continua não sendo digitalizado. Essas fichas que eu elaborei para trabalhar, depois de várias revisões, elas acabaram integrando o repertório, que foi o volume 2 da minha tese de doutorado. Então, na verdade, a tese ela acabou ficando em dois volumes, o texto no primeiro volume e um repertório de moedas no segundo volume. Bom, isso sobre o levantamento da documentação. Sobre o trabalho realizado, eu gostaria de levantar alguns pontos que me parecem pertinentes, que me parecem importantes. O primeiro deles é que, não obstante o grande esforço demandado no levantamento da documentação, é importante ressaltar que isso ainda não era pesquisa propriamente dita. E eu considero isso um detalhe bem importante de ser ressaltado, principalmente para quem está começando e deseja trabalhar com moedas ou com análise de iconografia numismática. Porque a história e o historiador atuam através da análise e interpretação das fontes, e isso ainda estava para ser feito. Isso era uma outra coisa. Eu havia colocado como objetivo da pesquisa analisar as formas através das quais aquilo a que chamamos religião e aquilo a que chamamos política organizavam juntas um discurso comum, presente nas moedas republicanas romanas, cunhadas entre 139 e 83. O estudo trabalhava com a hipótese de que a iconografia numismática inseria-se no quadro das disputas aristocráticas do período, uma vez que referências familiares aos antepassados dos magistrados responsáveis pelas cunhagens eram frequentes, como forma simultânea de enaltecimento da gens, quer dizer, da família desse magistrado, e de autopromoção do idealizador da peça. E, para fazer isso, essa análise se deu principalmente através da interpretação da iconografia numismática, ou seja, através da análise das imagens das moedas. Por que eu estou frisando isso? Porque o campo da numismática envolve uma série de questões
E ao longo dos anos que se seguiram à conclusão da tese, isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Que a numismática, na verdade, ela envolve uma série de aspectos ligados aos materiais usados nas cunhagens, as questões de valor das peças, questões de circulação, de conservação, e por aí vai. E muitos desses aspectos não foram contemplados no meu trabalho. Na verdade, o trabalho, e eu cheguei a colocar isso na introdução, não era realmente uma tese sobre moedas, mas uma tese sobre poder na República Romana, cuja fonte principal eram as imagens em moedas. Ainda sobre imagem, nós adotamos no trabalho a concepção de imagem como sendo algo heterogêneo que reúne e coordena, no âmbito de um limite, não só figuras ou imagens no sentido teórico do termo, mas também signos plásticos, formas ou composição interna, por exemplo, e signos linguísticos, de linguagem verbal, palavras ou legendas. Isso significa dizer que, ao analisarmos a iconografia de uma moeda romana, levamos em consideração não apenas as representações de objetos ou símbolos, mas também as legendas e a forma como todos esses elementos estão colocados isoladamente ou combinados entre si. Existem cenas, existem imagens, existem iconografias em que essas legendas, elas compõem, junto com as imagens, dentro das figuras, elas é feita uma composição cuidadosa entre símbolos linguísticos e entre as imagens propriamente dita, o que torna praticamente impossível você olhar para uma coisa sem olhar para outra. Esse conceito de imagem, ele remete à autora Martine Joly, numa obra de 1984, e foi pensado a partir da publicidade contemporânea, mas acreditamos que as questões apontadas por ela eram úteis para pensar também a iconografia numismática romana antiga. Ainda em termos de análise metodológica, o trabalho sofreu várias influências, na verdade, de trabalhos com imagens, com estátuas, com máscaras ancestrais, enfim, foram várias, que não teria como eu esmiuçar tudo aqui nessa conversa. Mas uma proposta que eu destacaria seria de uma autora chamada Christine Perrez, que ressalta que uma moeda romana é uma unidade figurativa, na qual legenda e figura estão associadas. Ela é uma representação que atua como um verdadeiro signo, possui ambiguidades próprias, uma vez que é limitada a um espaço exíguo e a um suporte específico. Isso é, o metal com o qual a moeda foi produzida. Perrez propõe um método de análise ao que chama de documento numismático. E esse método ela propõe em 3 etapas. Uma análise iconográfica, uma análise iconográfica das imagens, obviamente, uma análise numismática, em que leva em conta os aspectos materiais da peça, e uma análise histórica, considerando o contexto de produção, o que estava acontecendo naquele momento, e por aí vai. A análise da Christine Perrez, ela é mais concentrada no final da República Romana, no período de crise da República Romana. E, mais uma vez, a gente fez uma adaptação, usando os pressupostos que ela utiliza e aplicando a um período um pouco anterior, que era a minha área de interesse, mais no 2º século antes de Cristo. Bom, continuando. Quando me foi solicitado um título para essa apresentação, eu a batizei de Memória e Poder na República Romana, pesquisando através das moedas do Museu Histórico Nacional. Eu creio que de poder, eu já falei bastante, né? Falei do meu interesse sobre as relações de poder na República, etc. Agora, eu vou falar um pouquinho da questão da memória.
Ao final da pesquisa, eu acabei firmemente convencida, já estava no início e acabei mais ainda, de que as moedas republicanas eram como pequenos monumentos colocados em circulação, permitindo olhares, às vezes inéditos, sobre as formas como as relações de poder permeavam a sociedade no momento da cunhagem, e, ocasionalmente, também sobre o passado reconstruído através de suas iconografias. Uma vez que, como eu já citei, muitas vezes os magistrados idealizadores das peças faziam referências a seus antepassados famosos para se autopromoverem e promoverem as suas famílias. As duas coisas, né? Promoverem suas famílias e se autopromoverem indiretamente. Essa ideia das moedas enquanto pequenos monumentos, na verdade, ela não é minha. Ela foi levantada num texto que eu acho que já é um clássico, de dois autores bem conhecidos, Andrew Meadows e Jonathan Williams. Eles têm um texto chamado Moneta and the Monuments, em que eles trabalham com essa ideia. E trabalhando com as peças republicanas do Museu Histórico Nacional, eu tive a oportunidade de, como que eu vou dizer isso, de ver na prática, mais ou menos, como que funcionava isso. Foi uma experiência bem interessante. Porque em uma sociedade que era particularmente sensível a demonstrações públicas de status, expor e reafirmar o seu lugar de destaque no grupo era uma necessidade muito presente, muito contínua, muito fundamental para a aristocracia romana. E essas demonstrações, elas se materializavam através de demonstrações retóricas, rituais e monumentais, entre outras. Da mesma raiz latina que monumento, deriva moneta, ou Juno Moneta. Moneta é também um epíteto da deusa Juno. Então, Moneta era a deusa em cujo templo se localizava a principal casa de cunhagem na Roma republicana. Mais do que puramente etimológica ou resultante da proximidade física, a relação entre a deusa Moneta e moedas provavelmente também tem relação com o papel dessa divindade enquanto memória romana, garantidora dos pesos e valores das peças e talvez ainda da veracidade das cenas que estampavam principalmente os reversos dessas. Essa relação de Moneta como a memória romana, como equivalente à deusa memória romana, já foi explorada por vários autores, como Meadows e Williams, que eu citei, o Galinsky, a Anne Clark, numa obra sobre qualidades divinas, só para citar alguns. Então, embora a representação da deusa Moneta ela não apareça em nenhuma das moedas cunhadas entre 139 e 83, que foi o meu recorte temporal, de certa forma, a presença dela perpassa todas essas emissões, pois as moedas foram produzidas na oficina de cunhagem que ficava no seu templo ou próximo do seu templo. Existe uma discussão arqueológica aí nesse sentido. Então, por tudo isso é que eu acredito, né, e daí a memória que eu coloquei também no título da apresentação, que as cunhagens, elas são documentos preciosos para o estudo da memória romana republicana. E, nesse sentido, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro possui um acervo riquíssimo para esse estudo e ainda muito pouco explorado. Para se ter uma ideia, por ocasião da elaboração da tese, eu fiz algumas estimativas aproximadas que traduzem essa importância em números. Por exemplo, esse discurso político-religioso do qual eu falei, ele é veiculado através de moedas, ele é perceptível principalmente através dos denários de prata, porque os denários é que possuem uma variedade iconográfica maior. As imagens elas mudam a cada ano, a variedade é maior nos denários. As moedas de bronze elas obedecem uma iconografia padrão com algumas poucas modificações.
O denário, para quem não se lembra ou para quem esqueceu, ele era a principal moeda romana desde a sua criação. Ele é o centro do sistema monetário romano. Então, entre os anos de 139 e 83, a gente conhece 147 tipos de denários. E desses 147 tipos de denários, o museu histórico ele tem exemplares de 122 deles. Ou seja, 83,99% dos tipos conhecidos, quase 84%. O que dá para nós uma noção da importância da coleção. Não fosse isso, uma outra razão me fez assim querer muito pesquisar no acervo de numismática do museu. Que razão foi essa? Durante toda a minha vida acadêmica, eu sempre trabalhei com história antiga. E, não raro, os pesquisadores de história antiga brasileiros, eles são questionados pelo senso comum, e não só pelo senso comum, às vezes dentro da própria academia também, acerca de uma suposta impossibilidade em realizar o seu trabalho em função da escassez documental ou da dificuldade de acesso às fontes, em face da distância física em relação aos locais onde se desenvolveram as civilizações estudadas. A possibilidade de desconstrução desse paradigma foi, sem dúvida, outro aspecto que me atraiu para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, quando eu descobri esse tesouro de moedas antigas no centro do Rio de Janeiro, eu quis muito utilizá-las no meu trabalho. Eu me lembro que, durante o desenvolvimento da pesquisa, uma ou duas vezes me foi perguntado, mas por que as moedas do museu, né? Porque, na verdade, eu poderia utilizar um catálogo online de um museu internacional, onde eu teria, talvez, um acesso facilitado às imagens digitalizadas, e o que talvez facilitaria minha vida. Mas, na verdade, o fato de ser um acervo nacional, de estar aqui próximo da gente, tinha para mim assim, um atrativo especial. Então, eu insisti com essa escolha, ainda que eu tivesse que, em algum momento, abrir mão de uma ou outra peça. Foram poucas, mas eu me lembro de uma peça que era muito interessante, mas não tinha no acervo do museu, e eu acabei não utilizando na tese, não citando, porque não tinha como, ela não estava dentro daquilo que eu me propunha fazer. Infelizmente, a riqueza da coleção contrasta com o ineditismo da sua utilização em pesquisas nacionais. Acho eu. Eu acho que a gente conhece pouco o acervo do museu e utiliza pouco. Então, eu gostaria de encerrar essa minha fala, mais uma vez exaltando a importância desse tesouro em termos de moedas antigas que a gente possui em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro, e incentivando os pesquisadores e o público em geral a conhecê-lo melhor, a estudá-lo melhor, porque efetivamente vale a pena e é uma coleção muito rica e muito especial. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, professora Gisele. Assim, eu fico tocada porque o que parece é que você valoriza um patrimônio nacional, um patrimônio no Brasil, que é o nosso museu no Brasil, esse patrimônio, e, ao mesmo tempo, um patrimônio antigo, um patrimônio civilizacional, que são as moedas. Então, é como se fossem as próprias camadas de história sendo revisitadas, né? A camada sobre camada. Então, você tem o Brasil, que tem, o próprio museu tem uma história de construção, de como guardar essas peças, uma contextualização, e, ao mesmo tempo, o que ele guarda, ou seja, toda essa história em suas moedas sendo desbravada.
pela sua tese, pela sua pesquisa. Nesse sentido, professora, eu tenho duas questões assim que eu gostaria muito que você explorasse um pouco mais. Uma diz respeito ao que você falou no final sobre poder, né, fazer a sua investigação em outros acervos digitais. Fala assim, bom, até poderia, né, de repente fazer em outros acervos digitais, mas eu não quis, né? Eu preferi me focar justamente nesse patrimônio nosso, né? E visualizar lá essa quantidade enorme de moedas e trazer isso à tona, né? E aí, se você pensa que é possível para uma investigadora como você conseguir ter o mesmo tipo de perspectiva, de observação, de detalhamento numa consulta digital e em relação a uma consulta como você fez, efetiva, das moedas. Ou se não, se fica tudo mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Isso não tem muita diferença para o pesquisador. Ou se efetivamente há uma diferença no sentido de investigação, né? Para onde a investigação leva. E a outra questão é referente ao poder, né? Que no final das contas está no cerne da sua apresentação. Quando você diz que a imagem nas moedas, ela é uma também, né? Acho que também pode ser pensado como uma demonstração de poder. Eu gostaria de entender se isso quer dizer, como que isso é lido por aquela sociedade, como é que essa sociedade lê este poder na moeda? O que significa, no final das contas, poder numa moeda? Como que uma imagem traduz poder para uma sociedade? Se tem algum mecanismo antigo que traduza esse termo poder em algum conceito prático que a imagem traz? Bom, eu acho que eu vou começar com a sua segunda pergunta. Começar com a segunda e depois para a primeira. A sua segunda pergunta, eu vou tentar responder. Eu não sei se a minha resposta vai atender aquilo que você espera. Ou se não for, você refaça a pergunta, por favor. Quando eu falei na mudança do padrão de cunhagem por volta de 139 a.C., é que eu não quis me estender muito, e que falei que essas moedas elas começam a fazer referência aos antepassados e começam a fazer uma espécie de dar um tipo de uma publicidade a grandes feitos das grandes famílias da aristocracia romana. Alguns autores romanos associam isso às mudanças nas formas de votação nas assembleias romanas, que era uma votação aberta, uma votação oral, ao estilo grego, e passa para uma votação secreta, vamos dizer assim, em tábulas. Então, um grande influenciador dessa tese foi o Peter Wiseman, isso aí final do século passado. Então, há a ideia de que a mudança nesse sistema de votação fez necessário que se encontrasse novas formas de convencimento do eleitorado romano, e que as moedas teriam entrado nesse processo de tornar público os feitos das famílias aristocráticas como uma forma de convencer o cidadão não aristocrata, porque partindo assim do princípio que os aristocratas, cada um mais ou menos estava ali arranjado dentro do seu grupo, cada um com os seus interesses. Então, restava convencer o cidadão comum. Então, alguns autores defendem que essa mudança na iconografia estaria relacionada a essa mudança no sistema de votação nas assembleias romanas. Então,
Na medida em que as moedas enaltecem esses grandes feitos, elas divulgam, né, o que essas pessoas fizeram, elas dão publicidade a esse poder, como que meu antepassado foi corajoso, como que ele foi valente, ele exerceu um consulado, ele era um sacerdote importante, olha ele aqui com as insígnias sacerdotais, ele construiu um aqueduto, olha aqui esse aqueduto na moeda, uma moeda, o aqueduto faz uma moeda, ele dá essas demonstrações do poder, mas ao mesmo tempo ele contribui para construir esse está construindo um outro poder, na verdade, né? A coisa é tudo junto e misturado. A gente falaria popularmente. Esse é um lado. Uma outra vertente rejeita essa explicação exclusivamente política. Insere isso num processo de monumentalização da sociedade romana. Essa vertente que vê que, na verdade, era uma característica da sociedade romana o fazer, mas não só fazer, a necessidade de eu fazer, de eu mostrar que eu estou fazendo e que as pessoas me verem fazendo, e de eu ser visto fazendo. Então, eu faço estátuas, eu faço grandes obras, eu coloco isso em moedas, que seria esse processo de monumentalização, que também é uma demonstração de poder. Eu acho que, na verdade, essas duas explicações elas não são incompatíveis. Então, eu acho que, na verdade, elas se complementam. Então, eu acho que parte do poder na sociedade romana, uma vez que a aristocracia romana ela não é uma aristocracia de sangue, ela precisa do voto. Os aristocratas precisam do voto. O termo aristocrata nem é um termo muito adequado. A gente usa porque ele é um termo que se consolidou dentro da historiografia romana e eu uso, mas, na verdade, também a gente poderia discutir isso também. Ele precisa do voto do cidadão comum para se consolidar. Então, essa demonstração de força ela é sempre necessária para que eles se mantenham sempre no topo, vamos dizer assim. Então, eu acho que a iconografia numismática atua nesse sentido. Ela reflete um poder, mas, ao mesmo tempo, ela contribui para a construção, para a manutenção, para a criação de novas formas de poder. Tá? É isso, mais ou menos? Não, era isso mesmo. Assim, era esse o sentido da minha pergunta, né? De compreender melhor essa publicização, acho que é isso, do poder, né? Como e daí ficou muito claro agora, sim. E por que essa questão da propaganda também é um outro termo que a historiografia discute muito. Era propaganda? Não era propaganda? Propaganda é um termo, às vezes, que parece um pouco limitador, porque não é só propaganda. Tem toda uma tradição, tem todo um respeito romano ancestral, que propaganda parece que é muito pouca coisa para dar conta disso tudo que vem. Então, eu acho que essa coisa que, né, é mais do que simplesmente propaganda. Eu vejo assim. E quanto à primeira pergunta sobre a questão dos acervos digitais versus os acervos materiais, eu acho que a tecnologia facilitou muito a vida da gente. Eu acho que você trabalhar com a tecnologia tem hora que facilita mais do que você trabalhar com o objeto em si, porque você consegue ampliar, você consegue realçar, você tem novas tecnologias, que você vê detalhes, você vê coisas que você não vê no objeto, que muitas vezes está desgastado pela ação do tempo. Então, eu acho que é perfeitamente possível você fazer uma leitura da imagem usando um acervo digital. Eu não sou purista nesse sentido. A questão é que dá uma emoção muito grande você olhar uma moeda e pensar que ela foi produzida na Roma Antiga. Eu me lembro de uma moeda da Reserva Técnica, e que existe uma moeda na República Romana, que ela é uma moeda que, para quem gosta de república e que, para quem gosta de política na República Romana, ela é uma moeda simbólica, porque ela é uma das únicas
talvez a única, que representa uma cena de votação. Ela é capa de livro, etc. e tal. E eu citei durante a minha fala que o museu ele tinha 2 inventários. E o segundo dava impressão para a gente, né? E a gente chegou a conversar sobre isso, eu e a Paula, em determinado momento, onde estavam as moedas de bronze, as moedas menos importantes e tal. E eu revendo aquele inventário, eu vi uma moeda que eu achei que era essa moeda. E aí eu falei, Paula, eu não estou acreditando que essa moeda é essa moeda. Aí eu acho que essa moeda é essa moeda. Porque aí quando eu precisava ver a moeda da reserva técnica, eu agendava com antecedência, ela com a máxima, agendava, as moedas eram retiradas e tal. Então, e aí ela foi e separou essa moeda para mim. E aí eu tenho foto dela. Eu tenho uma foto dela que eu coloquei a minha lapiseira, assim, para tirar uma foto junta. Porque aquela moeda ela é profundamente simbólica, entendeu? Então eu acho que olhar o acervo, ele não dá conta da emoção da gente olhar aquela peça. Assim. Então, isso eu acho que faz falta. Mas a tecnologia realmente facilitou bastante. Eu acho que a gente consegue, sim. Eu acho que é bom, assim, fazer um pouquinho de cada. Eu acho que é bom a gente ver, por exemplo, assim, um denário, ele é muito pequenininho, ele tem menos de 2 centímetros, 1,80 e poucos, 86 é a média do diâmetro de um denário. Ele varia, né? Porque é uma produção artesanal, então as bordas são irregulares e tal. Então, é muito pequenininho, você fica pensando, nossa, mas como, né? É muito pequenininho, então quando você olha tanta coisa, né? Então, esses detalhes são super interessantes você ver isso. Eu acho que o ideal é a gente ter esse contato, porque eu acho que essa emoção é importante, esse contato é importante, mas aí você podendo fazer isso também e fazer a pesquisa usando a tecnologia, fazendo assim os detalhamentos, as ampliações, organizando os dados com a ajuda da tecnologia, é muito bom também. Eu não vou te dizer que não é bom, não, porque é muito bom. É isso. Gisele, como parece você falando que se há uma possibilidade, na verdade, de juntar, né, a emoção com o físico, né, o objeto físico, mas ao mesmo tempo com o detalhamento bastante racional que a tecnologia proporciona, né? Aí a gente está talvez no melhor dos mundos, né? Poder efetivamente ver, né, como mas também não descartar, não se valer muito bem do instrumento que a gente tem tecnológico, né? Sim. Puxa vida, olha, muito obrigada, Gisele, muito, muito importante a sua apresentação, e eu acho que ela é importante por 2 motivos. O motivo, acho que talvez seja o principal, é para a gente se olhar enquanto um país que possui um patrimônio tão importante civilizacional. Eu acho que isso é importante para a gente se dar conta disso, né? Vamos nos olhar também. E importante pela sua apresentação de trazer, resgatar essa história romana aqui no Brasil, né? Então a gente pensar, não, a gente tem essa história romana, de algum modo, aqui guardada entre nós, né? O que será que a gente não tem também demais? Sei lá que eu poderia ler. O que será que a gente não tem demais, além disso, de historicidade romana ainda entre nós, né? O que a gente não pode aprender justamente com esses nossos irmãos romanos? Talvez a gente esteja deixando um pouco para trás. Né? Sim. Imagina, olha, eu é que agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço realmente. E é isso. E eu sou daquelas que acham que a antiguidade está em toda parte. E eu acho que verdadeiramente o tempo histórico ele é interessante quando a gente consegue estabelecer esses diálogos entre passado e presente. Muitas coisas que eu via nas moedas romanas, por exemplo,
a necessidade de criar, através das imagens e moedas, um discurso que muitas vezes não correspondia à realidade, que muitas vezes era um discurso construído com alguma intenção. Era tão antigo, mas ao mesmo tempo era tão presente. Então, na verdade, eu acho que esse estudo do passado permite a gente fazer essa interação, estabelecer esse diálogo entre presente e passado, que está sempre na base da construção histórica, né? A gente sabe que a gente tem que tentar fugir do anacronismo, mas, na verdade, de certa forma, a gente está sempre com um pezinho aqui no presente e no passado. É isso. Então, professora Gisele Aires, muito obrigada pela sua participação aqui no primeiro webinário internacional de estudos numismáticos da Antiguidade, o acervo de moedas antigas do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, e vocês continuem aí acompanhando as nossas discussões. Não percam de jeito nenhum. Tchau. Tchau, gente.